Eu fui assim, né? Eu estava escutando a Fê e estava pensando assim, nossa, que loucura, né? Ela em janeiro de 2020 pensou, este ano vai ser diferente para mim. Ela não imaginou que ia ser diferente para o mundo inteiro, né? E eu sinto que eu cheguei no escuta, eu já segui acho que a Fê, na verdade, desde 2019 talvez. A Fê pessoal. Fê pessoal, porque já era um pessoal, eu lembro que eu escutei algum podcast que tu participaste, que eram umas meninas. Antigamente. Exato, então eu cheguei nela através desse podcast, que era um podcast de meninas meio que falando de relacionamento e tal, e eu estava basicamente me separando, então foi assim de alguma forma que eu cheguei nela, e aí quando ela falou do Escuta Ela, eu cheguei no Escuta Ela e foi a pandemia, então eu lembro que o Escuta Ela se tornou muito uma rede de apoio e eu sentia isso nas pessoas também que estavam seguindo e estavam participando, porque foi isso, foi de repente todo mundo só queria algum colo. Exato. Ai, que lindas. Um colo. E era muito isso, eu estava sozinha, eu tinha acabado de me separar, eu fui assim, olha que curioso, tu foi janeiro, disseste, não, vou começar uma vida nova, em janeiro eu me separei. E eu não sabia, sou portuguesa, né? Pelo sotaque dá para mim. Será? Talvez eu seja nordestina, não sei. Mas enfim, mas eu sou portuguesa, né? Então quando eu vim para cá por causa do meu ex, então quando eu me separei, houve ali um momento em que eu tive dúvida se eu ficava ou voltava para Portugal, né? E eu peguei um Airbnb, então assim, já entrando no tema de autoconhecimento, né? Um Airbnb para eu poder me entender. E foi ali que começou o seu projeto? Não, isso já estava antes, mas ali houve um momento assim de tipo, talvez eu fique aqui no Brasil, talvez não, então assim, deixa eu pegar um Airbnb e ver o que é que vai dar. E aí veio a pandemia. E de repente eu estava sozinha num Airbnb em São Paulo, por mais que eu já estivesse em São Paulo há 7 anos, então já estava tipo bem estabelecida, mas assim, o que me trouxe aqui não era mais o que me fazia ficar aqui. Então ali é um super momento, assim, foi um retiro forçado, muito difícil, de o que é que eu faço, e inclusive eu tinha vindo também de crises de ansiedade, e tive crises de ansiedade, né, obviamente durante a pandemia, e inclusive também precisei de ajuda, já fazia terapia, mas chegou um momento em que eu não consegui mais, eu tive que procurar psiquiatra também. Na pandemia, o seu auge de ansiedade foi na pandemia? Sim, sem dúvida alguma, porque era muito esse lugar de estou presa no Brasil, as fronteiras estão fechadas, se acontecer alguma coisa à minha família, o que é que eu faço? E Portugal estava fechado também? Estava, houve um momento que estava, a minha mãe sempre uma fofa, sempre me acalmava, sempre me dizia, em última análise tu consegues vir, sei lá, com militares, tipo, acho que existe uma espécie de ajuda para portugueses que queiram voltar, então não estava tipo a Austrália, por exemplo, que efetivamente fechou fronteiras, então não entrava ninguém, mas também não saía ninguém. A Austrália foi puxada. Foi muito puxada. Eu conheço alguns portugueses que ficaram lá e assim, não saíram. Né? Não saíram, então ficaram tipo 2 anos sem ver família. Sim. Não, porque eu morava em Barcelona nessa época e foi bem de boa lá, foi muito mais de boa que aqui. Muito mais. Tanto que eu vejo foto de 2020, aí eu falo, gente, nem foi tão longa a pandemia, em maio eu já tava na rua aqui, nossa, aqui foi muito difícil. Foi mais difícil. Então, assim, para mim foi muito isso. E o Escuta Ela chegou desse lugar, eu obviamente ficava ali, sei lá, em algum momento eu respondia a um story dela, mas assim, achando, não vai responder, né? Tipo, sei lá, quantas mensagens não será que esta influencer recebe? Sabes? E ela respondeu super fofa. E a partir dali eu disse, que fofinha e tal. Comecei a gostar mais dela, obviamente, então fica a dica para os influencers que respondam as mensagens. E aí, beleza, a gente continua a conversar ali, então eu senti, e ela é muito vulnerável, a gente é muito parecida em muita coisa, então eu me sentia muito... Me identificava muito, né? E eu acho que nesse processo de autoconhecimento e de vulnerabilidade, dar mão a alguém é muito importante. Seja a sua amiga, seja um influencer, seja... Essas trocas fazem-nos sentir exatamente isso que tu disseste daquele teu post. Cara, não estou sozinha. Tem gente passando por coisas parecidas, sentindo coisas parecidas. E tem solução, né? Sim, tem um caminho. Tem um caminho.